orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar, acalmando o nosso espírito para receber da Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um nessa manhã, para que todos possam compreender a Tua palavra e colocar em prática para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar um tema sobre a oração. Estamos estudando sobre aqueles mandamentos recíprocos, né, uns para com os outros, que nós temos que fazer, que Deus nos manda fazer uns para com os outros. E o de hoje é orai uns pelos outros. Nós temos que aprender que esse é um mandamento do Senhor e precisamos entender como fazer isso, né? E quando fazer e como fazer. Nós temos que estar sempre ligados nessa sintonia, né? De, entre os irmãos, orarmos uns pelos outros e elevar a Deus as nossas ansiedades, podemos dizer assim. Porque muitas vezes vivemos ansiosos e por alguma causa e às vezes queremos levar essa carga sozinho. E precisamos saber compartilhar as nossas cargas com os irmãos para que todos possamos levar juntos essas cargas. Sabendo que cada um tem a sua carga já. E também nós não devemos entregar para os nossos irmãos um peso maior do que o que nós estamos levando, né? O que é que isso quer dizer? Às vezes nós pedimos oração a um irmão sobre um determinado problema, uma causa que estamos querendo que Deus nos dê uma resposta, e aí nós pedimos ao irmão que ore por nós. Mas nós não oramos, né? Ou seja, eu lanço uma carga sobre o irmão que eu não quero levar, né? Ou eu oro menos do que aquele irmão. É um problema também. Porque se eu estou pedindo a ajuda do Caleb, ei Caleb, bora me ajudar ali a levar uma carga, eu tenho que estar disposto a levar a carga também. Por exemplo, bora levar uma carga ali, Caleb, aí tu leva só, né? Então não é assim que se compartilha a oração. A oração, se eu peço oração por um irmão, a um irmão por mim ou por uma causa que eu quero, eu tenho que orar mais por essa causa, certo? Não é, eu entreguei os irmãos, então os irmãos agora vão orar por mim, né? Então eu posso ficar tranquilo, não preciso mais orar, não. Não é assim. Então, quando vamos compartilhar uma causa nossa com alguém, nós temos que estar dispostos a orar mais do que os irmãos, pela nossa própria causa, certo? Não é entregar e deixar que os irmãos assumam essa responsabilidade por nós. Então, temos que ter essa consciência também, certo? Porque é muito fácil, irmãos, a gente só dizer assim, irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim, né? Ora por mim. Mas peraí, mas você está orando por você também, né? Você tem que orar por você mais do que eu oro por você, né? Essa é a ideia, tá bom? Então vamos para o nosso texto base, que é 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, verso 7. 1 Pedro 4 e 7. Pedro 4 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então nós temos que ser sóbrios, criteriosos, sóbrios para oração. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, até quando eu vou pedir oração a um irmão, irmãos, eu tenho que considerar esse amor para com os outros. Tende amor intenso uns para com os outros. Eu devo estar disposto a orar por um irmão que pede a mim para orar por ele. E eu tenho que ter esse amor quando eu vou pedir ao irmão que ore por mim também. Eu não vou encher o irmão de cargas se às vezes eu até sei que esse irmão está levando as cargas mais pesadas que as minhas.
Então eu tenho que ter o amor para com o irmão. Não vou encher ele de preocupação, de orar por mim, se eu sei que o irmão está com tanta luta, né? Então a gente precisa ter essa maturidade também. Às vezes a gente brinca de oração, né? Vai só atirando, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E às vezes a gente não se preocupa com o próximo. Porque há pessoas, irmãos, que se afligem muito com essa questão da oração. E eu vou abrir já um parênteses, né? Eu não estou dizendo aqui que você, a partir de hoje, não peça mais oração aos irmãos, não. Estou dizendo isso, não. Eu estou dando uma dica para que nós possamos amadurecer. Quando eu vou pedir oração, eu tenho que entender a situação. Eu tenho que compreender, o irmão ali já está passando por tanta luta, deixa ele quieto, né? Não vou pedir oração a ele por essa causa, não. Vou pedir a outro irmão que não está com tanta luta quanto aquele. E com isso, irmãos, também, outro parênteses, né? Eu não estou dizendo que os irmãos não peçam oração a nós, certo? A mim e a minha esposa, não estou dizendo isso, não. Estou falando esses parênteses, porque às vezes pode interpretar mal, né? O pastor está dizendo que não pode nem pedir oração a ele, né? Não é isso. Podem pedir oração à vontade. O que eu quero, entre aspas, que não sou eu, né? O que eu entendo das Escrituras, é que nós possamos amadurecer na nossa vida cristã. O que eu for fazer, eu ser criterioso, sóbrio. Isso nos diz que eu tenho que ser levado pelo racional, não pelo emocional. Certo? Não é porque eu estou sentindo uma dor que eu saio atirando em todo mundo essa dor. Não, eu tenho que ser criterioso e sóbrio. Ou não é o que está escrito aí? Sede criteriosos e sóbrios. Então eu tenho que ter consciência. Eu tenho que ser racional quando eu vou pedir oração a alguém. Se eu sei que um irmão... Vou dar um exemplo. Vocês sabem que às vezes eu dou um exemplo exagerado, né? Às vezes eu sei que um irmão está com um parente lutando contra um câncer, em fase terminal. E aí eu chego para o irmão e disse, irmão, ore por mim, rapaz, porque eu estou querendo trocar de moto e eu não sei o que é que eu faço. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Você acha que está sendo criterioso e sóbrio pedindo a oração a esse irmão? O irmão já está lutando com câncer dentro da sua família. Eu vou pedir oração para comprar uma moto? Pelo amor de Deus. Então são esses detalhes que a gente tem que ser sóbrio, criterioso. Certo? Porque eu tenho que saber a dor que o irmão está sentindo para que eu possa pedir a ele alguma coisa, para orar por mim. Se esse irmão está com uma dor maior do que a minha, está levando uma carga maior do que a minha, eu vou jogar outra carga em cima dele? Não vou. E aí nós temos que ser sóbrios, criteriosos. Temos que amar o nosso próximo. E eu deixo o irmão quieto, o irmão já está com uma luta muito grande na casa dele, então deixa ele quieto. Não vou encher ele com as minhas orações, não, as minhas aflições, os meus pedidos, certo? E como eu falei há poucos instantes, tem irmãos que se afligem muito para orar pelos outros. Você pede uma oração ao irmão, aquele irmão ele fica martelando na cabeça dele, se afligindo para orar por você, porque ele entende a importância da oração. Certo? E aí nós que vamos pedir oração a alguém, nós temos que ter esse critério. Temos que analisar bem direitinho, saber como é que está a situação daquele irmão, para saber se ele suporta mais essa carga. Né? Então a gente tem que ser sóbrio quando vai fazer isso. E isso é o que eu entendo, pelo que está dizendo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então seja criterioso, seja sóbrio, quando você vai pedir alguma coisa de maneira consciente, não fique só atirando por aí. Não, porque eu estou com essa dor, vou sair pedindo oração a todo irmão que eu vejo. Irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? Cuidado, porque senão você vai estar, às vezes, colocando uma carga pesada demais sobre o irmão e às vezes você vai até desanimar o irmão. Então, muito cuidado. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros. Tem que amar o próximo como a si mesmo. Será que você gostaria? Você está com um parente seu com câncer terminal e o irmão vem te pedir para orar por uma moto. Como você se sentiria? Será que você sentiria que esse irmão está com um amor intenso para com você? Aí é aquele versículo que nós aprendemos nas Escrituras. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. É o princípio da empatia.
É você se colocar no lugar do outro. Ame o próximo como a si mesmo. São princípios básicos, né? Básicos, porque é a base, não que não tenha importância. É porque é a base da nossa vida cristã. É eu me importar com o meu irmão. É eu amar o próximo como a mim mesmo. Então, deixa o irmão quieto, ele já está enfrentando muitas lutas. Eu vou lutar pela minha causa, vou orar, lutar em oração, jejuar se for preciso e tudo mais. Deixa o irmão com a luta dele. Certo? Se ele já está com uma luta muito grande. Agora, se o irmão está bem de boa, né? Como a gente costuma dizer, está bem tranquilo, sem muita luta. Irmão, bora lutar comigo, né? Eu estou meio aflito e dá certo? Dá, bora. Então vamos lutar em oração. Certo? Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu entendo a oração como um serviço também. Quando eu estou orando por um irmão, eu estou servindo a ele. Eu estou indo a Deus, em oração por aquele irmão. Então, é um serviço também. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse versículo, irmãos, traz muitas lições para a nossa vida. E ele é muito profundo. Eu não sei se vocês lembram que eu tenho martelado, na mente dos irmãos, uma frase. Vocês também têm o Espírito Santo. Vocês podem se comunicar com Deus. Lembra que eu tenho falado isso várias e várias vezes? Vocês também têm o Espírito Santo. Ou seja, todos os crentes têm o Espírito Santo. Às vezes nós observamos assim, não, mas tem um irmão na igreja que eu percebo, ele tem o dom da oração. Então, eu vou encher ele das minhas cargas, para orar por mim. Mas espera aí, irmão. O que é que a Bíblia diz sobre o justo? Romanos 3:10. Quem é que é justo? Ninguém, né? Não há justo. Nenhum sequer. Aí a Bíblia diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas quem é justo? Então a nossa oração não tem poder? Momento reflexivo. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora entenda o quebra-cabeça, Não tem nenhum justo. Por si só. Mas por meio de Jesus Cristo, você é justificado. Se você tem fé nele. Entendeu? Sem Cristo, ninguém é justo. A sua oração sem Jesus tem poder? Não tem poder. A sua oração só tem poder se você estiver em Jesus Cristo, porque você é justificado em Cristo. E aí o que é que Tiago 5,16 diz? Muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? Daquele que tem Jesus, não é não? É isso que vocês entendem também ou não? É o que eu entendo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica daquele que creu no Senhor Jesus Cristo, que teve fé em Jesus, que é o justo. Porque você só é justificado por meio da fé no Senhor Jesus. Agora, tenta entender comigo. Se a pessoa que creu em Jesus tem poder na oração, por que você não pode assumir as suas lutas em oração com Deus? Você não é justo agora? Se você creu em Jesus, você é justo, não é não? Por que você acredita que só aquele irmão tem poder na oração? A Bíblia não está fazendo acepção de pessoas, tá? Ele não está discriminando ninguém. Ele está dizendo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é que é justo? Aquele que teve fé em Jesus. Então, se você teve fé no Senhor Jesus Cristo, a sua oração tem poder. Olha que bom, né?
É o evangelho, boas novas. Que boa notícia. Você tem poder na sua oração, porque o poder não vem de você. Você vê que nós vimos aí em Romanos 3:10 que não há nenhum justo. Então o poder não está em nós, está no nosso intercessor, no nosso mediador. Então quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, agora a minha oração tem poder por causa dele. Por causa de Cristo, não é por minha causa. Eu não sou nada, nem justo eu sou. Agora em Cristo eu sou justificado. E aí quando eu oro a Deus em nome de Jesus, Deus olha para mim, eu entendo assim, ó. Deus olha para mim, aí vê o sangue de Cristo sobre mim. Porque eu recebi o sacrifício de Cristo na minha vida. Então, quando Ele me vê lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, Ele diz, eu vou atender a oração dele. É assim que eu entendo. Por isso que eu digo para os irmãos, já tenho dito várias vezes, vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm poder em Cristo. Se você creu no Senhor Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Porque você recebe o Espírito Santo quando? Quando aceita. Efésios 1:13, não é não? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Você recebeu o Espírito Santo da promessa. Quando? Quando você creu. Ó. Tendo nele também crido. Então você creu no evangelho, que é em Cristo, você foi selado, você recebeu o Espírito Santo, você agora é justificado, você é justo. E em Cristo você tem poder. Em Cristo você tem um ser divino dentro de você. Isso é fantástico, irmãos. Fantástico. Então você pode se comunicar com Deus, tranquilamente. Com fé. Aí você tem que pedir crendo. Não é ordenando a Deus também, não. É mandando nele, não. Você observa nos exemplos de oração de Cristo, né, que ele diz, Senhor, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Não é para fazer a minha vontade humana, é a vontade de Deus. Então, se a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, sua oração vai ser atendida positivamente, porque a sua vontade está alinhada com a de Deus. Deus não vai desalinhar a vontade dele porque a nossa está desalinhada, não. Certo? Ele tem a vontade dele, então eu tenho que orar segundo a vontade dele. Por isso eu preciso conhecer as Escrituras, para que eu possa orar dentro da vontade de Deus. Por quê, irmão? Mas se a vontade de Deus não é a minha, então você está errado. A vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Então você tem que se alinhar com a vontade de Deus para que seja o melhor para você. A oração, ela deve funcionar dessa forma. Eu tenho que entender a vontade de Deus, para que eu possa pedir a Deus aquilo que é segundo a vontade dele, para que ele possa me ouvir, e assim a minha oração ser atendida. A glória na resposta da oração, irmãos, é de Deus. Então, por isso, que eu não devo ficar insistindo, às vezes, com Deus, se eu entendo que o que eu estou pedindo não é da vontade dele. Eu entendi nas Escrituras, não, isso aqui não é a vontade de Deus. Mas eu vou orar, vai que Deus muda de ideia, né? Está na Bíblia já, que não é a vontade dele, então por que eu vou orar? Vou dar um exemplo. Um rapaz crente quer namorar uma moça descrente. Ele disse, rapaz, lá na Bíblia, né, 1 Coríntios, 2 Coríntios, não estou lembrado do texto aqui, diz que a luz não se une com as trevas, né? Não pode haver a união da luz com as trevas. Mas eu vou orar, uma moça boa, né? De família, vai que Deus muda de ideia, né? Irmãos, você vai perder tempo na sua oração. Você já sabe que não é a vontade de Deus, então Deus não vai atender. Pode até dar certo você namorar, casar e até viver bem, mas você vai estar em desobediência a Deus. É um risco muito grande que você assume. Um risco muito, muito grande. Então, será que vale a pena? Porque nós temos histórias de jovens crentes que casaram com descrentes e sofreram a vida inteira. A vida inteira. Já eram crentes, sabiam que era errado, mas se envolveram com um descrente, casaram e sofreram a vida inteira. E nunca o cônjuge se converteu. E aí você vai arriscar? Eu acho que não é prudente. Estou dizendo, eu acho uma forma de falar, mas eu tenho certeza que não é prudente. Não é a melhor escolha. A melhor escolha é você se concentrar na vontade de Deus e esperar uma pessoa de Deus, nesse assunto que eu estou falando, né? De casamento.
Então, você tem que entender, Deus quer isso para a minha vida. Então, vou orar para que essa vontade de Deus se cumpra em mim. Aí tudo bem, aí você vai ser vitorioso. Certo? Com certeza, porque você está querendo fazer não a sua vontade, mas a de Deus. E a oração, irmãos, tem que funcionar dessa forma. Eu vou mais além agora, certo? Vou mais além. Às vezes pode até ferir a gente com o que eu vou dizer aqui, né? Mas vocês sabem que escola dominical é para isso mesmo, né? Para a gente crescer. Às vezes, irmão, nós estamos orando a Deus até pela cura de uma doença. Será que a gente pensa, quando ora a Deus para nos curar de uma doença, será que a gente pensa se é a vontade de Deus a gente ficar curado? Irmão, mas que doidice é essa, né? É lógico que Deus quer que a gente fique curado. Será? Será que tem alguma história na Bíblia que a gente pode se basear, que teve alguém que orou a Deus e Deus não curou a doença dele? Tem? Quem? Paulo, né? Um homem de Deus, que abriu mão de tudo para ser perseguido pelos inimigos da cruz de Cristo. Escreveu, no mínimo, 13 livros do Novo Testamento. Um homem de Deus. Ele orou a Deus, Senhor, tira esse espinho da carne. Não. 3 vezes, não, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fracos humanamente nós nos considerarmos, irmãos, mais poder nós vamos encontrar em Deus. Porque nós vamos entender que nós não temos força em nós mesmos e vamos nos refugiar no Senhor. Olha aí, ó. Um homem de Deus orou a Deus pedindo a cura de uma doença e Deus disse não. Será que a gente para pensar nisso? É isso que nós sempre falamos, irmãos. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, não falte os cultos, e aprenda das Escrituras. Porque ao ouvir uma história dessa de Paulo, você já deve parar para pensar, rapaz, realmente, um homem de Deus orou e Deus não curou. Então Deus não queria a cura dele? O mais importante não é a cura física, irmãos. É a espiritual. É isso que às vezes nós não entendemos. É por isso que a gente fica numa luta, às vezes, contra Deus. Porque nós precisamos ver a nossa vida na ótica divina. Aí tudo vai ficar mais fácil para a gente entender. Não é que Deus não queria a cura física de Paulo. Deus queria a cura espiritual de Paulo. Deus queria a purificação maior na vida de Paulo. E Deus sabia que se Deus deixasse Paulo permanecer com aquela enfermidade lá, ele ia ficar mais quebrantado, mais consagrado a Deus. Então, nem sempre, irmãos, a cura física é o melhor para nós. Às vezes, quando está tudo bem na nossa vida, a gente esquece de Deus. A gente não vem mais para os cultos, não lê mais a Bíblia, não ora mais, não faz mais devocional. Está tudo bem, né? E aí nós temos que ficar atentos. Porque senão depois vem a dor, né, para a gente se aproximar do Senhor. Então vamos andar próximos de Deus, buscando a glória de Deus nos momentos bons da vida. Quando está tudo bem, busca a Deus mais ainda. Não espere um momento difícil, não. Porque senão aí você vai ter que passar pelo sofrimento para poder entender que tem que se aproximar de Deus. Aí vai mais difícil. Né? Aí fica sequelas, dores e por aí vai. Então, se aproxime de Deus o mais rápido que você puder e fique o mais próximo possível, dentro do que você compreende, lógico, né? E tudo, a sua proximidade de Deus, irmãos, depende do conhecimento bíblico que você tem. Quanto mais conhecimento bíblico você tem, mais próximo de Deus você fica. Essa é a tendência, que você vai compreendendo essas coisas. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Essa questão da doença? E quando você ora a Deus, você diz, Senhor, me cure dessa doença, mas só se o Senhor quiser, que eu não sei se é a vontade do Senhor que eu fique bom. Vocês já oraram assim, não? Dificilmente a gente ora, né? A gente só pede a cura e pronto, porque a gente está desesperado, doido para ficar bom, né? Mas se tem uma história na Bíblia que um homem de Deus não ficou curado, será que nossa oração tem mais poder do que a de Paulo? Não. Então, o que é que está faltando? Eu entender o propósito de Deus na minha vida. Não é que Deus está errado em não ter curado Paulo ou não me curar. É porque eu não estou entendendo o propósito de Deus. E aí eu quem tenho que me aproximar mais de Deus por meio do conhecimento das Escrituras, para que eu possa compreender as coisas. Certo?
E aí, assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e vamos nos abalar menos com as turbulências dessa vida. Esse deve ser o nosso propósito de vida cristã, que eu entendo, né? Vai ter dificuldade na vida? Vai. Vai ter problema na vida? Vai. Vamos ser tentados? Vamos. Mas eu tenho que ter a visão espiritual da vida para que eu possa, vamos dizer assim, tirar de letra os problemas, os percalços dessa vida. Para que eu continue seguindo a Cristo, seguindo a Cristo. E aí, a minha oração deve ser, Senhor, me ajuda, né, a glorificar o Teu nome. Seja na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, né? Até que a morte nos separe, né? É como um casamento. Nós somos a noiva de Cristo. Às vezes a gente faz essa promessa para o cônjuge quando vai casar, né? Eu prometo te amar na alegria, na doença. E com Cristo, às vezes, a gente não faz esse voto, né? De estar com Ele ali firme, seja em qual situação for, né? Se é um relacionamento, vamos dizer assim, muito mais duradouro, porque é eterno. Nós temos que ter um compromisso muito maior com o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, entender, né, o valor da intercessão na vida cristã e a necessidade de praticar essa intercessão, né? É muito valoroso você poder entender isso de forma consciente, como nós vimos, né, criteriosa, e poder interceder da maneira correta. Por quê? Você vai ficar mais satisfeito quando você faz da maneira certa. Por quê? Porque Deus vai atender a sua oração. Você não vai ficar questionando com Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou murmurando, não foi? Murmurando, mas estava sendo afligido ali na peia e não estava enxergando. E às vezes nós estamos afligidos na peia e não estamos enxergando as coisas de Deus. Aí fica na peia. É melhor nós abrirmos os olhos espirituais, orarmos uns pelos outros, para que os nossos olhos espirituais se abram, nós consigamos enxergar a vontade de Deus e andar dentro da vontade do Senhor. Irmãos, tudo é questão de fé, né? Você tem que ter fé que essa vontade de Deus, por mais louca que pareça, é o melhor para você. Às vezes parece loucura, né? Pai, como é que pode Deus não curar Paulo, meu irmão? Um homem de Deus daquele. Parece loucura, mas era o melhor, irmãos. O ser humano, na sua humanidade, ele não vai entender as coisas de Deus. Eu preciso das Escrituras para eu me orientar e assim eu poder orar da maneira correta. Não é orar pela minha vontade, é orar pela vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Esse é o princípio básico, né? A gente não vai conseguir, num estudo sobre oração, ver todos os detalhes, né? Eu estou dando um panorama da questão da oração, da importância da oração, de como devemos orar, entender esse propósito maior da oração. Estou dando um panorama, né? Ou seja, uma base para que você entenda o princípio da oração. Quando você entender esse princípio, vai ficar tudo mais fácil. Tanto de você orar a Deus da maneira correta, como de você entender as respostas de Deus. E você ficar em paz quando essa resposta vier. Ficar em paz. Certo? Eu vou dar outro exemplo drástico. Suporta? Aguenta? Vamos supor que você está com um parente lá no câncer terminal, né? Continuar a história, né? Aí você está orando, Senhor, cura e tal, liberta, salva, né? Principalmente a salvação não é assim que a gente ora? Senhor, principalmente salva aquela pessoa, cura, dá a cura física, restaura e tal. E se a pessoa morrer? Como é que vai ser a nossa reação com Deus? Como é que pode, Senhor? Eu sou um crente fiel a Ti, eu vou à igreja, né? Eu dou o dízimo, eu participo das coisas do Senhor, eu te sirvo, e o Senhor não atendeu minha oração, deixou meu parente morrer, né? É assim? Não, né? Não é se revoltar com Deus, irmãos. É ter a visão espiritual. Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor é o dono da vida, o autor da vida. Então, se foi assim, Pai, que o Senhor quis fazer, seja feita a Tua vontade. Me ajuda, Pai, a vencer a saudade, né, que eu tenho desse parente.
Me dá força para testemunhar. Que essa situação sirva de crescimento espiritual para mim, para a minha família. Para que eu seja um crente melhor. E não se revoltar com Deus, ficar murmurando com Deus, reclamando com Deus. E aí vem de novo você observar as Escrituras. O povo que murmura e reclama de Deus, qual o resultado? Peia. Você vai querer apanhar de Deus? É loucura, porque Deus, até com serpente, ele disciplinou o povo dele. Só para vocês terem ideia. Com Deus, irmão, não se brinca. A coisa é séria. Então é muito melhor, Senhor, foi feita a tua vontade, que glorificado seja o teu nome, me ajuda a viver para a tua glória. E pronto, vida que segue. E vá glorificar a Deus, que é muito melhor para você do que bater de frente com Ele. Ah, irmão, mas é porque eu não aceito isso. Vai sofrer cada vez mais, vai ficar pior para você. É como aquele ditado, né? Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. A vontade de Deus foi feita, aceite a vontade de Deus, viva para a glória de Deus, que vai doer muito menos. Ele vai te dar força para superar a saudade, Ele vai te dar o conforto, Ele vai te dar maturidade, sabedoria para enfrentar outros casos ou ajudar outras pessoas. Aí você tem que lembrar que a Bíblia diz que Ele não dá uma carga que você não possa levar. Junto com a aprovação, Ele dá livramento. Ele vai lhe dar força para você suportar. Então, se você é um filho de Deus, irmãos, é muito mais fácil você enfrentar a vida. Muito mais fácil. Porque é só você confiar. Se Deus quis assim, bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, me usa para a tua glória. Às vezes Deus permitiu aquilo na sua vida para que você possa ajudar outras pessoas. E aí você, ao invés de ser um murmurador, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. E é isso que você tem que pensar. Opa, Senhor, se o Senhor permitiu essa grande dor na minha vida, não é à toa. Deus não faz nada por acaso. Não é em vão. Eu sei que o Senhor quer glória para o teu nome, então me ajuda a ser esse instrumento nas tuas mãos, para glorificar o teu nome. Vocês estão entendendo o princípio da oração? Irmãos, o princípio da oração agora, para nós terminarmos, né? Concluirmos. Já tem gente com sono. Doido para fazer o almoço, né? Tirar o cochilo da meio-dia, né? Porque eu converso demais, né? Eu tenho um problema, eu tenho vergonha de falar, mas quando eu começo eu tenho dificuldade de parar, né? Então vamos parar, né? Princípio da oração, a glória de Deus. Deu para resumir? Esse é o princípio básico da oração. A glória de Deus. Então, quando você for orar, não procure a sua glória, a glória do irmão. Ah, Senhor, porque o irmão está precisando tanto. Senhor, se a tua vontade, que ela seja feita, para a tua glória. Que é o princípio básico da oração, é glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós vamos orar uns pelos outros, irmãos, o que deve estar em destaque não é nem a dor do irmão. Não é a dor que o irmão está sentindo. É a glória de Deus. Isso é o que tem que estar em destaque. Todas as nossas orações, a glória de Deus deve vir em primeiro lugar. Porque a nossa motivação faz toda a diferença. Se eu sou motivado a orar para glorificar o nome de Deus, é muito mais fácil Deus atender a minha oração. Muito mais fácil. E eu vou ficar realizado, porque Deus é bom, né? Atendeu a minha oração pela misericórdia dele. Glória a Deus. Certo? Que Deus nos abençoe e nos dê essa sabedoria, né? De orar sempre para a glória dele. Ora para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é tão rica, Senhor Deus. Tantas instruções maravilhosas para nossas vidas, tantos ensinamentos que podemos aprender para glorificar o teu nome, para viver em paz com o Senhor, Pai, em comunhão contigo, por meio do Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Pedimos as bênçãos do Senhor, para que a cada dia possamos ter maturidade para entender a tua palavra e colocar em prática, Senhor Deus, em nossas vidas, compreendendo a tua vontade e vivendo para a tua glória. Que toda honra e toda glória seja dada a ti, Pai. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo dia, a tua proteção e o teu cuidado. E oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.